Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 3 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora avançando em mais um dia da quarta semana do tempo comum. E a Sagrada Liturgia hoje, entre tantos detalhes a serem observados, nos traz aquele momento grandioso na vida de Salomão. Salomão agora ele está assumindo o reinado no lugar de seu pai Davi. E a primeira atitude de Salomão, se encontrar com Deus no Monte Gabaon para oferecer um sacrifício. Que exemplo notável! Antes mesmo de assumir a sua grandiosa missão, Salomão, ele quer se encontrar com Deus. Ou seja, Salomão, ele quer ouvir o que Deus tem a dizer a ele a respeito da sua grandiosa missão. E é interessante esse detalhe porque o próprio Senhor Deus se apresenta a Salomão em sonho. E o que se torna brilhante, nesta passagem, entre várias observações, podemos dizer que é a atitude de Salomão. Salomão, quando sente a presença de Deus em sua vida, Salomão, longe de se preocupar com qualquer bem material deste mundo. Não. Salomão, ele está preocupado em ser um bom rei, em servir bem o povo que Deus confiou a ele. E por isso Salomão pede ao Senhor Deus o dom da sabedoria e principalmente o discernimento, porque ele diz a Deus que ele é apenas um jovem, ele não sabe nada e ele precisa da sabedoria de Deus para que o povo que Deus confiou a ele seja bem governado. Ora, a primeira leitura extraída da 1 Reis, capítulo 3, mostra que Deus se agradou muito com esse pedido, com essa súplica de Salomão. Se agradou a tal ponto que o próprio Senhor Deus anunciou a ele que ele ia ter um coração muito sábio e não somente isso. Deus concederia a ele grandiosas riquezas também. Veja, querido povo de Deus, o quanto é importante nós observarmos atentamente essas comunicações sagradas, pois é bem verdade que a todo momento, todos nós seres humanos, onde quer que estejamos, por vezes, Deus nos oferece este ou aquele compromisso, seja em uma ordem pessoal, em uma ordem familiar, em uma ordem social, profissional, enfim, em qualquer área que o ser humano assumir os seus devidos compromissos, como seria excelente se as pessoas, em primeiro lugar, fossem se encontrar com Deus, para receber de Deus todas as suas instruções, como fez Salomão na primeira leitura. E quantas graças não receberíamos se assim tivéssemos atitudes semelhantes a esta. Note que o Evangelho ele nos ensina um pouco mais sobre isso, porque
Hoje, o Evangelho extraído de São Marcos, no seu capítulo 6, mostra que os apóstolos, eles estão agora retornando, né, de uma missão que o Senhor confiou a eles. Isto significa, né, que, de fato, né, antes de serem enviados, os apóstolos estavam junto de Jesus, ouvindo atentamente as suas instruções. Algo muito próximo que a gente vê, que todos nós vemos, melhor dizendo, na primeira leitura, né? Primeiramente, né, antes de assumirmos quaisquer que sejam as nossas missões, ouvir atentamente o que o Senhor tem a nos ensinar. E quando nós realizamos essas ações em nossa vida mediante Deus, é bem verdade. O Senhor nosso Deus, Ele se alegra com seus filhos que assim agem. Veja só, ofereceu a Salomão grandiosa sabedoria e ainda vai oferecer grandiosas riquezas. Aos apóstolos que estão voltando da missão hoje, Jesus conferiu a eles também a autoridade divina que são provenientes do céu. E nota-se claramente que, de fato, o ser humano, sobretudo, né, quando nós temos esse elo com o Filho de Deus, a partir da nossa vida batismal, o quanto é importante todos nós recebermos do Senhor as suas instruções, pois o mesmo Evangelho de hoje diz claramente ao seu final que incontáveis pessoas neste mundo estão vivendo sem a sua devida referência, né? O ser humano, seja o homem ou a mulher, o jovem ou o ancião, nos parece que o século atual está fazendo com que as pessoas percam um pouco a sua amizade com Deus e por isso, né, ficam sem referências. E aí é como Jesus diz no Evangelho de hoje: as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Querido povo de Deus, todos nós como igreja, sobretudo aqueles cristãos que são mais íntimos, mais ativos na vida diária de suas paróquias, de suas comunidades, unidos a Cristo, unidos à Virgem Maria, unidos ao céu, precisamos ouvir esse apelo do Senhor. Todos os cristãos precisam tomar consciência de sua responsabilidade mediante ao mundo que está à nossa volta. E cada cristão pode ser referência, né? Agir como um bom pastor na vida de tantas as pessoas que perderam suas referências, seja em uma visão religiosa, espiritual, seja numa visão existencial, ou seja numa visão familiar e social. Ouçamos o apelo de Jesus em nossa vida de cristãos e tenhamos coragem de ser bons pastores, independente do nosso estado de vida. Sejamos bons pastores como referência na vida da sociedade atual. Deus abençoe você e toda a sua família.